Pra quem tá acostumado com o mundo das HQs, sabe que o certo, entre aspas, a melhor forma de escolher uma história pra você ler é, ao invés de você escolher pelo personagem, é você escolher a história pelo roteirista. Porque, por exemplo, tem muita história do Demolidor, histórias boas, histórias ruins. Então, se você escolher um roteirista que traz uma boa visão pro personagem, como Frank Miller, é certeza que vai dar bom. Se você quiser ler Thor, por exemplo, e escolher as histórias do Jason Aaron, você vai estar muito bem acompanhado também. E é muito interessante falar do Thor do MCU, porque ele é um personagem que tá passando por isso neste exato momento. O Thor é um personagem que demorou pra ser amado no MCU, muito pelos seus 2 primeiros filmes, que são bem fracos. Aqueles filmes representavam sim o deus asgardiano poderoso, mas faltava algo. E assim como nas HQs, quando Taika Waititi assumiu o personagem lá no Thor Ragnarok, cara, o Thor mudou da água pro vinho, porque o Taika soube explorar as qualidades que o próprio Chris Hemsworth tem a oferecer pro personagem. E essa mudança na liderança da visão do personagem soube aproveitar muito bem a história dele que vinha sendo contado ao longo dos outros filmes, e pouco a pouco o Thor foi se tornando um personagem muito legal, bacana de acompanhar. Mesmo sendo um deus à la Superman, ele se tornou um cara muito carismático, difícil de não sentir empatia. E hoje ele é facilmente um dos melhores personagens de todo o MCU. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Folga. Thor, na minha opinião, é um personagem difícil de se trabalhar pelos mesmos motivos que o Superman. Quando a gente pega um personagem tão ultra poderoso, que possui uma distância tão grande da nossa realidade, ele tende a ser menos interessante porque a gente não consegue se relacionar com ele. Por que eu deveria torcer por esse personagem? Por que esse cara alto, loiro e bonito é digno do Mjolnir? Só porque ele é alto, loiro e bonito? Eu digo isso porque dizer pra gente que o personagem é correto, é justo, tem caráter, é bem vazio. Eu não quero que isso seja dito, eu quero que isso seja mostrado. No primeiro filme, o personagem precisa justamente se mostrar digno do Mjolnir e digno de ser um príncipe de Asgard. É nessa vinda dele pra Terra que ele conhece a Jane Foster, a mamãe braçuda. E ele precisa resolver a treta sem os seus poderes até determinado ponto da história. Como você sabe, o Loki morre no final desse filme. Morre, você sabe, né? Mas mesmo se provando digno do Mjolnir, pra nós, espectadores, ele continua sendo só um deus carrancudo, bem pouco interessante. Francamente, quem gostava do Thor lá na época do primeiro Vingadores? O Thor desse começo do MCU não tinha uma distância muito grande do personagem nas HQs. O Thor mais comum das HQs é extremamente carrancudo e sisudo e principalmente azedo. Sabe aquela pessoa que parece que antes de vir te cumprimentar, antes de vir te dar um oi, ela pega meio limãozinho, morde, aí quando você vai vê-la, ela tá tipo, bom dia. Bom dia pra você também. O Thor nas HQs é bem esse cara, mas a diferença é como ele se posiciona no universo Marvel como um detentor da moral. Ele se posiciona dessa forma com muita força. Ele é tão correto quanto o Capitão América e ele cobra dos outros isso. É interessante como o Thor nas HQs peita o Homem de Ferro pela forma que ele quer resolver as coisas. Enquanto o Thor no começo do MCU não parecia se importar com absolutamente nada, né? He's my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. Faltava peso, faltava a gente ver o personagem cair muito, para que quando ele se levantasse, ele fosse muito mais do que digno do Mjolnir. Ele fosse digno da nossa atenção. E o Thor foi um personagem que se beneficiou muito do MCU no longo prazo, pois no segundo filme dele, o pior filme do MCU, as perdas começaram a ser significativas. Ele perdeu a sua mãe, Frigga, assassinada pelo elfo negro Malekith, e se afastou de sua amada Jane Foster. Você daria conta de superar Natalie Portman? Eu não. Tecnicamente, ele perdeu o Loki de novo nesse filme, mas vocês sabem que esse safado é especialista em cometer excesso de libertinagem, né? Então nós tivemos a Era de Ultron, que é mais um filme que particularmente não desenvolve o personagem. Ele só tá lá e tudo bem. Em um filme de grupo como Era de Ultron já tem muita coisa acontecendo, né? Principalmente Era de Ultron, que foi um filme de meio. Era de Ultron foi um filme que tinha que preparar muita coisa no futuro, ao mesmo tempo que ele tinha que ter a sua própria história com começo, meio e fim. Mas depois de 2 filmes de grupo em que o personagem não era o mais interessante sob nenhuma métrica, 2 filmes solos bem chatos, o personagem pra mim se encaminhava pra se tornar bem irrelevante e esquecível no longo prazo do MCU. Um personagem que só tinha tantos filmes solos, só tinha esse destaque todo não porque ele merecia, mas porque nas HQs da Marvel, o personagem faz parte da trindade, né? Capitão América, Homem de Ferro e Thor. Então parecia que a Marvel tava forçando a barra, forçando o Thor na nossa goela abaixo só pelo histórico da família, tal como um herdeiro que só tem a posição que tem pelo privilégio de ser o herdeiro da família dele, mas que não particularmente conquistou nada com as suas próprias mãos. Mas aí a gente chega nele, no divisor de águas, no fim de tudo, no Ragnarok.
Eu sinto que esse filme é bem ame ou odeio. A mão do Taika é muito pesada. Ele gosta de um humor muito forte nas obras dele. Eu entendo quem acha que esse tom não combina com o Ragnarok, que, bom, literalmente o Ragnarok é o fim de tudo. Literalmente a destruição inevitável de Asgard. Então é um tom no mínimo estranho, mas funciona. Bom, eu acho que funciona. E como eu disse no começo, o Taika explora um ponto forte do Chris Hemsworth, que é a comédia. Então, horas, vamos fazer o Thor ser engraçado. Asgard up in flames, falling to ruins, and you, Surtur, are at the center of all of them. Then you have seen Ragnarok, the fall of Asgard, the great prophecy. Hang on. I'll be back around shortly. Do I really feel like we were connecting there? Yeah. Okay, so Ragnarok. Tell me about that. Walk me O through. humor da Marvel sempre foi uma questão. Com frequência rolam piadinhas que são sim deslocadas, mas se o humor for bem colocado, bem aplicado, honestamente, qual o problema? Hey, let's do Get Help. What? Get Help. No. Come on, you love it. I hate it. It's great. It works every time. It's humiliating. Do you have a better plan? No. We're doing it. We are not doing Get Help. Get help! Please! My brother, he's dying! Get help! Help him! Classic. Esse filme remodela o personagem, tornando ele muito mais carismático, muito mais divertido de acompanhar, muito mais divertido de ver o personagem em cena, com uma história que é muito boa e com um nível de desafio digno do Deus do Trovão. Na verdade até além, né? Porque tecnicamente eles não derrotam a Hela. E que, meu Deus do céu, quantas perdas é possível o mesmo personagem ter no mesmo filme? Thor perdeu Odin, o Mjolnir, Asgard, o seu lar, foi colocado na posição de rei, coisa que ele nunca quis, e que ele aceita unicamente pela necessidade da situação, mas neste momento, ao menos o Loki fica do lado dele, de verdade, finalmente. Thank you. If you're here, I might even give you a hug. I'm here. Ao menos esse último resquício de família ainda tá lá, para dar apoio e ajudar o Thor a passar por tudo isso. Né? A investida de Thanos na nação asgardiana foi aterradora. Thanos mata Heimdall, o grande amigo do Thor, e depois, na última tentativa do Deus da Trapaça, Loki tenta jogar seu charme em cima do Thanos, mesmo que em vão. Esse momento sempre me arrepia e me faz querer chorar, quando Loki se apresenta a Thanos como filho de Odin. I, Loki, Prince of Asgard, Odin's son. Uma última troca de afeto verdadeira entre Loki e seu irmão. Então... Thor perdeu toda a sua família, o seu povo, a sua casa, a sua arma, símbolo de seu poder, e ficaria à deriva sabe-se lá por quanto tempo se não fossem os Guardiões da Galáxia. Então ele embarca na missão solo dele para construir a Stormbreaker. O seu machadão, que convenhamos, é o auge do estilo. Eu acho fenomenal que uma parte considerável da Guerra Infinita é o arco do Thor construir uma arma forte o bastante para conseguir peitar o Thanos. Mas antes que ele e Rocket chegassem em Nidavellir, nós temos a cena que provavelmente é a melhor do personagem. Rocket puxa papo com o Thor e numa conversa super desconfortável, que o roteiro monta de uma forma sofridamente engraçada, Thor conta todas as suas perdas para o Rocket. Thor então diz que nunca deixou um inimigo vivo para contar a história, com exceção do Thanos. Por isso, ele sabia que ele conseguiria vencê-lo. Rocket pergunta, e se você não conseguir derrotá-lo? E Thor nos entrega um dos seus momentos mais intimistas e verdadeiros. Well, if I'm wrong, then what more could I lose? Lembra quando eu falei que quando a gente vê o personagem cair, a gente sente muito mais empatia por ele, para que quando ele se reerguer, a gente torça por ele com muito mais força? Essa cena, essa frase do Thor, foi o momento que ele provou pra mim que ele era extremamente digno da minha atenção e da minha torcida. E bom, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre como a cena do Avengers Assemble é a maior, é a melhor cena do MCU, mas o segundo momento, que eu não sei se é o segundo melhor, mas é pelo menos o segundo mais catártico, não tem pra ninguém, né, gente?
Essa cena é toda poderosa porque toda a jornada do Thor, não apenas nesse filme, mas em toda a sua saga pelo MCU, fizeram com que essa entrada triunfal fosse o auge da catarse com esse personagem. A gente vê esse Deus extremamente poderoso e perfeito e até o fundo do poço perder coisas que nós talvez nem consigamos imaginar e se relacionar com a dor que deve ser ter todas essas perdas, e ele se coloca no campo de batalha como a maior ameaça para o time inimigo. Mas vocês sabem que mesmo com o poder necessário para matar Thanos, faltou mirar na cabeça, né? Tudo que foi feito até aqui foi em vão. Os heróis perderam e o Thor, poucos dias depois, já estava afogando suas mágoas na cachaça. Nessa cena com a Capitã Marvel, já dá pra ver as cervejas ali no fundo, olha só. Eles então vão até o planeta que o Thanos havia escolhido para ser a sua aposentadoria, que se você perceber, o sonho dele claramente era erradicar metade da vida no universo, para se isolar e virar um produtor de cerveja artesanal. Um cara simples esse Thanos, né? Convenhamos. Os heróis então descobrem que Thanos havia usado o poder das joias para destruir elas mesmas. Não tinha mais o que fazer. Então, dessa vez, Thor mira na cabeça. What did you do? I went for the head. Depois de 5 longos anos, os heróis, cada um do seu jeito, lidam com as suas falhas. E o Thor, além de ter se acabado na cerveja e no Fortnite, claramente, pelo menos eu fortemente acredito que ele estava com depressão. Eu amo como o Thor muda rapidamente de expressão aqui e fecha o rosto quando o nome do Thanos é citado. Você sabe então que os heróis conseguem viajar no tempo para pegar as joias de outras timelines, para então trazer as pessoas de volta. E Thor e Rocket vão para Asgard em 2014 e chegam no dia que os Elfos Negros atacariam Asgard e matariam Frigga, a sua mãe. Ele encontra sua mãe que, como uma boa mãe, leva pouco mais de 3 segundos para perceber que aquele não era o filho dela daquela timeline. The future hasn't been kind to you, has it? I didn't say I was from the future. I was raised by witches, boy. I'm totally from the future. Yes, you are. Thor então tem um último momento com sua mãe, uma trágica porém bela despedida, que ele foi privado em sua timeline original. Então, cara, isso me emociona demais. Antes de ir embora, ele estende a sua mão e o Mjolnir vem até ele, já que naquele ponto da história, o Mjolnir não tinha sido destruído. E ele diz: I'm still worthy. a depressão não te faz menos digno, meu campeão. Eles voltam, reúnem as joias, Hulk estala os dedos, trazendo todos de volta, mas Thanos e seu exército são trazidos pela Nébula, e é chegada a hora de confrontá-lo novamente. Eles enfrentam o Tânio, eles vencem o Tânio, e uma coisa curiosa acontece. Os Vingadores originais se desfazem, a Viúva Negra morreu, o Gavião está ficando surdo, e na sua série solo a gente vê a passagem de arco para Kate Bishop, Hulk deve continuar por ali apenas com a sua inteligência, e eu acho que pelo menos pro Bruce Banner deu de lutar, e agora a gente chega na Trindade. O Homem de Ferro encerra magistralmente o seu arco, estalando os dedos, vencendo a batalha e finalizando dizendo: eu sou o Homem de Ferro. O Capitão, privado de viver a sua vida, um homem fora de seu tempo, se permite curtir a vida depois de vencer essa batalha final épica. E na série do Falcão e Soldado Invernal fica entendido que o Capitão eventualmente morreu de velhice. E ao último Vingador original, o último membro da Trindade, esperava-se que fosse um momento de despedida também. Mas o caso do Thor é diferente, pois narrativamente o personagem entende que ele não queria governar. Ele nunca quis ter que herdar Asgard, por mais que, por ser o filho de Odin, esse fosse o seu destino. Ele coloca a Valkyria neste posto e ele se sente agora totalmente revigorado e livre. Livre para ser quem ele quiser ser. Livre para, depois de perder tanta coisa, conquistar novas e, por que não, se conhecer como pessoa. E por um olhar de franquia, seria uma pena se a gente não visse ele mais. Esse personagem que foi bem chato em mais da metade do MCU, seria uma pena se justamente quando acertaram a mão e o tom do personagem, a história dele recebesse um ponto final. E é por essa necessidade narrativa e por essa possibilidade latente de franquia que o Thor merece ter a sua história continuada. Não é à toa que, se você estiver assistindo esse vídeo no dia 8 de julho, esse é o final de semana de estreia de Thor, Amor e Trovão, o 4º filme do herói. Eu acho fascinante como a visão do Taika fez com que esse herói, após tantos filmes, ficasse com um ar de fresco, de coisa nova. Eu tô muito feliz pelos rumos que esse personagem tomou. Pois enquanto o Homem de Ferro e o Capitão América tiveram seus arcos muito bem desenvolvidos e concluídos, o Thor passou por um grande e lento arco de perdas e autodescobrimento ao longo de todo o MCU.
E eu tô muito animado pra ver o Deus do Trovão, que se tornou o Deus da galera, por através dos acontecimentos da sua história, se tornar um Deus que, de alguma forma, a gente consegue se relacionar e sentir empatia, poder reencontrar a Jane Foster nas telas e ter a sua aventura continuada. Agora, sem amarras com o passado. Agora, do jeitinho maluco que ele quiser que ela seja. Muito obrigado se você chegou até aqui. Conta pra mim nos comentários qual foi a sua relação com o personagem do Thor ao longo de todo o MCU. O que você achava dele antes, o que você acha dele agora. Eu sei que tem gente que entende a reformulação do personagem com Ragnarok, mas mesmo assim não gosta. Deve ser muito triste não gostar de Thor Ragnarok, honestamente. Mas eu tô extremamente animado pro filme novo. No dia que você tá vendo esse vídeo, eu já vi, mas no dia que eu tô gravando, eu ainda não assisti. Mas pode ficar tranquilo que em breve, provavelmente na semana seguinte, deve sair vídeo sobre Thor, Amor e Trovão aqui no canal. E manda esse vídeo para um amigo seu que gosta de MCU, que vai gostar de trocar essa ideia. Deixa o seu like e a sua inscrição também, por favor, para ajudar o Lipo Sem Foco a crescer. Fechou? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipo Sem Foco. Valeu!